Imagine velas acesas tremulando numa sala fria, um inquisidor suando mais que o acusado e uma mulher encarando o fogo com um sorriso que não deveria existir. As crônicas da Inquisição contam que muitas bruxas foram queimadas, mas o que ninguém gosta de admitir é que algumas delas enlouqueceram os próprios juízes. Transformaram tribunais em palcos, confissões em comédias macabras e rezas em armas invisíveis. Hoje você vai ouvir histórias reais, tão absurdas que parecem escritas pela Netflix depois de 3 garrafas de vinho. Mulheres que riram da morte, desafiaram padres com frases cortantes e, sem espada nem exército, fizeram a instituição mais temida da Idade Média perder o sono. Se você gosta de mergulhar em histórias sombrias que misturam sangue, ironia e mistério, já se inscreva no canal. Deixe o like para ajudar a espalhar essas sombras pelo algoritmo e escreva nos comentários de onde está ouvindo essa história. Assim sei até onde a escuridão da Inquisição já chegou. Aperte o cinto, porque esta não é uma aula de história. É uma sessão de meia-noite, onde cada suspiro das bruxas ecoa mais forte do que os gritos dos inquisidores. A mulher que fez o demônio parecer santo. Ele foi encontrado ajoelhado, tremendo diante de uma mulher acorrentada. O inquisidor, aquele que deveria arrancar confissões, estava murmurando orações como um noviço assustado. A acusada, com a voz calma e o olhar fixo, recitava os salmos de cor, sem errar uma sílaba. Para quem assistia, parecia uma disputa entre 2 coros. De um lado, o servo oficial da igreja. Do outro, a mulher marcada como bruxa. No fim, a dúvida pairava no ar como fumaça de incenso. Quem estava possuído de verdade? Mas essa cena bizarra não começou ali, no frio da masmorra. Ela começou muito antes, quando essa mulher, conhecida apenas como Caterina, era chamada de Santa do Vilarejo. Enquanto o padre mal sabia ler as escrituras, ela decorava sermões inteiros e repetia trechos como quem respira. Não era magia, era memória. Mas para a Inquisição, uma mulher que sabia demais era como um celular com bateria infinita, suspeita por natureza. E claro, perigosa demais para ser ignorada. Aos olhos do povo, Caterina era uma bênção. Ajudava em partos, aconselhava maridos bêbados, curava febres com chás e ainda cantava salmos no enterro de quem não tinha sequer padre para rezar. Mas, para os inquisidores, esse excesso de fé era um problema. Afinal, quando a comunidade prefere ouvir uma mulher, em vez do representante oficial da igreja, o monopólio do sagrado começa a rachar. E ninguém gosta de perder poder, especialmente homens vestidos de preto e cheios de sede de autoridade. No tribunal, ela foi acusada de usar orações como feitiços. O detalhe cômico: as testemunhas diziam que, ao recitar um salmo, as galinhas paravam de cacarejar e até os bêbados ficavam em silêncio. Imagine isso hoje. Você fala um Pai Nosso e o vizinho desligaria a furadeira. Se a cena não fosse trágica, daria para vender como show de stand-up da Idade Média. Mas na época, silêncio era interpretado como pacto. Se até os animais obedeciam, só podia ser obra do diabo. O inquisidor acreditava que, com algumas perguntas bem afiadas e um pouco de tortura, Caterina desabaria como um castelo de cartas. Mas aconteceu o contrário. A cada pergunta, ela respondia com trechos bíblicos. Se perguntavam, com quem você fala à noite? Ela devolvia com um salmo. Se a pressionavam com, você faz pactos? Vinha uma oração inteira sobre fidelidade a Deus. O efeito era devastador. Parecia que ela estava catequizando os padres, invertendo os papéis. O tribunal virou plateia, e aí começou o caos psicológico. Quanto mais tentavam desmascará-la, mais Caterina parecia santa. O inquisidor ficava vermelho, nervoso, e tropeçava nas próprias palavras, enquanto ela recitava passagens inteiras, como se tivesse feito cursinho de teologia antes de ser presa. Para os espectadores, não parecia uma bruxa enfrentando a igreja, mas a igreja tentando enfrentar a própria Bíblia. E perder. Esse jogo de inversão deixou os inquisidores paranoicos. Afinal, se o diabo era o pai da mentira, como explicar uma acusada que só falava versículos? A lógica era tão contraditória que os padres começaram a duvidar de si mesmos. Era como assistir um antivírus travando diante de um vírus que só usava citações do manual de instruções. Caterina não precisava de feitiços. Bastava repetir aquilo que os padres juravam seguir, e pronto. Os monstros ficavam do lado de lá do tribunal. O povo, claro, adorava. Para eles, era quase um espetáculo medieval, digno de ingresso.
Alguns juravam que os olhos da mulher brilhavam quando ela recitava os salmos. Outros diziam que sentiam paz ao ouvir sua voz, mesmo quando as correntes tilintavam. A Inquisição chamava isso de engano demoníaco. Mas, para os camponeses, era o único momento em que viam poderosos tremendo diante de alguém do povo. Uma revolução silenciosa, feita palavra por palavra. Mas, Caterina não era ingênua. Sabia que aquela encenação não duraria para sempre. Cada resposta aumentava sua aura de mistério, mas também a fúria dos inquisidores. Eles não suportavam ver o poder escorregar por entre os dedos. Quanto mais ela citava Deus, mais crescia a vontade deles de provar que, na verdade, ela servia ao diabo. E é aí que mora a ironia. O tribunal parecia enlouquecer tentando decidir se estava diante de uma bruxa ou de uma santa. E quando chegou o dia final, o veredito foi anunciado em praça pública. Os inquisidores, com vozes trêmulas, declararam Caterina culpada. Mas o curioso é que antes da sentença, ela pediu para rezar em voz alta, e assim fez. Durante minutos, um silêncio absoluto tomou conta da multidão. Quando terminou, até os algozes estavam em lágrimas. Foi queimada como bruxa, mas lembrada como santa, uma contradição tão forte que até hoje ecoa nas histórias sussurradas das aldeias. A morte dela foi mais que um espetáculo. Foi um trauma coletivo. O fogo consumiu o corpo, mas não conseguiu apagar a memória. Depois daquele dia, em cada esquina, alguém repetia um salmo em homenagem a Caterina. O medo que deveria servir de lição virou combustível para a resistência popular. Afinal, se até uma mulher acorrentada podia fazer um inquisidor perder o controle, o que não poderia acontecer em segredo, nas casas e tavernas? E no fundo, é isso que mais assombrava a Inquisição. Não eram os feitiços, nem as poções, nem os encontros noturnos nas florestas. Era o poder da palavra. A ideia de que uma mulher podia usar a própria Bíblia contra eles era mais aterrorizante do que qualquer pacto demoníaco. E é aqui que está a verdadeira bruxaria. Não na magia, mas na coragem de virar o jogo. Talvez Caterina tenha morrido em chamas, mas levou junto a sanidade dos inquisidores. Cada vez que lembravam do tribunal, deviam sentir a mesma sensação de alguém que perde para um adversário que nem deveria estar no jogo. Como você explica para o povo que uma bruxa sabia rezar melhor que você? Não explica. Apenas tenta esquecer. E falha miseravelmente. E é nesse fracasso que nascia o próximo capítulo. Porque se Caterina usou palavras como arma, outras usariam o riso, a zombaria e até o silêncio para deixar a Inquisição de joelhos. Afinal, nada assusta mais um inquisidor do que perceber que não é ele quem tem o controle da cena. O riso que derrubou a forca. Quando a corda foi amarrada em seu pescoço, ela não chorou, não rezou, não implorou. Riu. Um riso alto, descontrolado, tão inesperado que fez até os soldados se entreolharem com medo. Alguns juraram ouvir um som estranho, como se fosse mais do que humano. Um eco que zombava do próprio céu. Ali, diante da multidão, uma bruxa estava sendo executada, mas parecia que quem morria era a autoridade da Inquisição. Porque nada fere mais o poder do que ser ridicularizado no seu momento de glória. Mas para entender essa risada que ecoou sobre o cadafalso, precisamos voltar dias antes, à sala de interrogatórios. Essa mulher, chamada Isolda, já era conhecida como a louca da aldeia, não por doença, mas porque tinha o hábito irritante de rir em situações impróprias. Quando apanhava, ria. Quando era xingada, ria. E quando os inquisidores tentaram arrancar dela uma confissão, a gargalhada que soltou parecia atravessar as paredes de pedra. O riso, ali, não era sinal de fraqueza. Era uma arma. A Inquisição não sabia lidar com aquilo. O manual estava pronto para lágrimas, súplicas, arrependimentos. Mas não havia parágrafo algum que explicasse o que fazer quando a acusada gargalhava na cara do juiz. Era como tentar dar uma bronca em alguém que responde com uma dancinha de TikTok. O resultado não é disciplina, é pura humilhação. E para homens acostumados a serem tratados como donos do medo, essa afronta era insuportável. Durante os julgamentos, Isolda fazia questão de rir no momento mais inadequado. Quando descreviam pactos com o diabo, ela soltava um riso tão escandaloso que parecia confirmar a culpa, mas ao mesmo tempo, desarmava toda a solenidade do tribunal.
Como levar a sério um padre cuspindo fogo moral enquanto a acusada balança a cabeça rindo? Era como assistir uma missa transformada em comédia stand-up. E, de repente, os inquisidores viravam palhaços sem perceber. E isso era perigoso, porque o riso é contagiante. Primeiro, eram só alguns cochichos tímidos na plateia. Depois, pequenos sorrisos. Logo, até soldados tinham que disfarçar a vontade de rir. O tribunal, que deveria ser um templo de disciplina e medo, começava a se transformar em uma sala de espetáculo. Isolda não precisava de feitiços ou poções. O riso era o seu feitiço mais letal, corroendo a autoridade dos juízes como ácido invisível. Aos olhos da igreja, claro, isso só confirmava a da acusação. Diziam que aquela risada era possessão demoníaca, que o diabo estava zombando deles através daquela mulher. Mas para quem observava, havia algo diferente. Parecia menos possessão e mais provocação. Era como se Isolda dissesse, sem palavras: "Vocês não mandam em mim, nem na minha boca, nem no meu corpo, nem na minha alma." E esse tipo de insubordinação era para a Inquisição pior que qualquer feitiço. Houve um dia em que o inquisidor, exasperado, perguntou: "Por que você ri?" E a resposta dela virou lenda. Dizem que ela disse: "Porque vocês acreditam em suas próprias mentiras. E isso é engraçado." Foi o tipo de frase que não entrou nos registros oficiais, mas que o povo sussurrava nas tavernas por gerações. Porque naquele instante, um tribunal inteiro foi transformado em piada. E a risada, mais do que a culpa, foi o que sobreviveu ao fogo. Na Idade Média, rir era subversão. Não havia espaço para ironia quando tudo era controlado pelo medo. O riso desmontava a liturgia, quebrava o terror, mostrava que até o poder pode ser ridicularizado. E Isolda entendia isso melhor do que qualquer filósofo da época. Sem querer, ou talvez de propósito, ela fez da gargalhada uma forma de resistência. E a Inquisição, que se alimentava do silêncio e da obediência, não suportava o barulho de uma risada. Quando a sentença foi dada, muitos acreditaram que o riso finalmente cessaria. Mas no dia da execução, o improvável aconteceu. A bruxa gargalhou até o último instante. O povo assistiu perplexo, alguns rindo junto, outros rezando com medo. O carrasco hesitou, como se estivesse participando de uma cena absurda demais para ser real. E quando a corda se apertou, a última coisa que ecoou na praça não foi um grito, foi a gargalhada. O efeito foi devastador. O riso virou mito, repetido em canções e histórias. Em vez de servir como exemplo de obediência, a execução se transformou em propaganda involuntária contra a própria Inquisição. Porque se até na morte a mulher ria, talvez a verdadeira piada fosse a própria igreja tentando controlar aquilo que não entendia. E o riso, que deveria morrer com ela, continuou vivo nos corredores das aldeias. Os inquisidores sabiam que haviam perdido o controle da narrativa. Não importava quantos registros oficiais escrevessem, o povo lembraria da risada. E isso era imperdoável. Porque quando a autoridade se torna motivo de piada, ela deixa de ser autoridade. É como um político tentando discursar enquanto a plateia canta: "Olha a onda." Você pode até continuar falando, mas ninguém mais leva a sério. E assim, a história de Isolda se tornou um fantasma que rondava os tribunais. Sempre que uma nova acusada ria, mesmo que nervosa, os inquisidores tremiam. Era como se o eco daquela gargalhada estivesse sempre presente, lembrando que o poder pode ser ridicularizado e que o medo não é invencível. Uma piada pode ser mais destrutiva que uma espada. E, para a Inquisição, nada era mais doloroso do que ser alvo de humor. No fim, a bruxa morreu, mas deixou para trás algo mais perigoso do que qualquer feitiço: a ideia de que rir é resistir. A cada gargalhada, ela roubava um pedaço do medo que sustentava a Inquisição. E quando o medo cai, o império da fé absoluta começa a rachar. Essa rachadura cresceu, até se tornar insuportável, porque se uma mulher podia rir da própria morte, o que impediria outras de fazer o mesmo? E foi assim que, após a gargalhada de Isolda, a paranoia dos inquisidores se intensificou. Eles passaram a ver ironia em todo gesto, zombaria em cada silêncio. E sem perceber, abriram caminho para a próxima revolta feminina. Aquelas que, em vez de rir,
Usariam o conhecimento ancestral e as ervas como sua forma de resistência. Quando a magia era só sabedoria antiga, o inquisidor segurava um galho seco como se fosse prova de pacto com o demônio. Erguia-o diante da multidão, declarando que aquela simples planta era usada para feitiçaria. O detalhe cruel? Era apenas alecrim, colhido no quintal de uma acusada. Enquanto o padre cuspia fogo retórico, as mulheres da plateia se entreolhavam. Todas tinham alecrim pendurado em casa. Se aquilo era bruxaria, então o mundo inteiro estava condenado. O ridículo da cena só não era maior que o medo que ela espalhava. Mas essa história começou muito antes, nas cozinhas escuras e nos campos lamacentos onde as mulheres cuidavam da vida real. As chamadas bruxas nada mais eram que guardiãs de saber antigo. Conheciam quais ervas curavam febres, quais aliviavam dores do parto, quais afastavam vermes dos animais. Sabedoria passada de mãe para filha, sem diploma, mas com eficácia. O problema é que, para a Inquisição, conhecimento feminino não era virtude, era ameaça. Imagine um vilarejo medieval, onde o padre mal sabia latim e o barbeiro sangrava clientes como tratamento médico. E então surge uma mulher que, com um chá simples, cura uma febre que nem o médico oficial sabia lidar. Para o povo, era milagre. Para os homens da igreja, era competição. E competição, no palco do poder, sempre vira crime. Era mais fácil chamar de feitiçaria do que admitir incompetência. A acusada mais famosa desse tipo foi chamada Agnes. No tribunal, exibiram suas ervas secas como se fossem provas de pacto infernal. Os inquisidores liam descrições assustadoras. Mas quando se analisava de perto, tudo não passava de camomila, artemísia, arruda. Ingredientes de qualquer cozinha. Mas envoltos em palavras demoníacas, viravam armas do diabo. Era como transformar um tempero de macarrão em um artefato de guerra. O mais curioso é que, muitas vezes, esses saberes eram usados até pelos próprios inquisidores em segredo. Alguns recorriam às mulheres acusadas quando suas famílias adoeciam, mas publicamente precisavam demonizar aquilo. O duplo padrão era grotesco. Condenavam as mulheres no tribunal e depois pediam conselhos discretos para salvar suas próprias mães. O teatro da hipocrisia sempre teve plateia lotada. O povo sabia da utilidade desses conhecimentos, mas o medo era maior. Defender publicamente uma acusada era arriscar a própria vida. Então, muitos se calavam. Apenas em cochichos, nas tavernas ou nas cozinhas, elogiavam a eficácia daquelas bruxas. O silêncio do povo era a armadura invisível que mantinha vivas as tradições. Cada chá preparado era, ao mesmo tempo, remédio e ato de rebeldia. A Inquisição via nisso algo mais profundo. Uma independência perigosa. Porque quem cura não depende do padre, não paga indulgência, não precisa de bênção oficial. Cada dor aliviada fora do altar era um pedaço de poder escapando das mãos da igreja. Era a descentralização do sagrado, a versão medieval do que hoje chamamos pirataria de conhecimento. E nada assusta mais um monopólio do que perder exclusividade. No tribunal, Agnes foi pressionada a confessar de onde vinha tanto conhecimento. Esperavam ouvir, o diabo me ensinou. Mas a resposta foi direta. Minha mãe me ensinou, como a mãe dela antes dela. Essa simplicidade desmontava toda a narrativa inquisitorial. Se a sabedoria vinha de gerações, como condenar séculos de tradição? A resposta foi a mesma de sempre. Silenciar a mulher, não o argumento. E então veio a tortura. Amarrada, Agnes ainda recitava usos das ervas, como se estivesse dando aula. Falava de como a artemísia ajudava nas cólicas menstruais, algo que nenhum homem da mesa jamais experimentaria. Essa diferença de experiência era por si só uma afronta. A ciência feminina do corpo era algo inacessível ao olhar masculino. E o inacessível sempre vira mistério. E o mistério sempre vira ameaça. Para o povo, a morte de Agnes não apagou o conhecimento. Pelo contrário, fortaleceu a memória. Cada mulher que preparava um chá à noite lembrava dela. Cada criança que sarava de febre com infusão caseira era, sem saber, herdeira daquela sabedoria. O fogo queimava corpos, mas não conseguia queimar o que estava enraizado na vida cotidiana. O saber corria como rio subterrâneo, invisível e indestrutível. A ironia maior é que séculos depois, a ciência confirmaria a eficácia de muitas dessas ervas.
Aquilo que foi chamado de feitiçaria era, na verdade, o embrião da farmacologia. Mas na Idade Média, o medo de perder o monopólio falou mais alto. A história da bruxaria é, em grande parte, a história da criminalização do conhecimento feminino. E rir disso hoje é doloroso, porque sabemos que não era ignorância, era cálculo de poder. Quando Agnes morreu, a Inquisição celebrou como se tivesse derrotado o diabo. Mas na prática, só havia destruído mais uma ponte entre o povo e a sobrevivência. A cada mulher queimada, a Igreja acreditava estar purificando o mundo. Na verdade, estava condenando aldeias inteiras à doença e à morte. O fogo não apagava a ciência oculta, apenas a tornava mais clandestina. E foi essa clandestinidade que alimentou o imaginário popular. Porque quanto mais proibido, mais poderoso parecia. O chá de ervas deixava de ser apenas remédio e passava a ser visto como magia. A Inquisição, sem querer, reforçou a aura de mistério em torno dessas mulheres. Transformou curandeiras em feiticeiras, cozinhas em laboratórios secretos e remédios em encantamentos. No fundo, a Igreja perdeu a batalha do controle simbólico. Porque se até o fogo não podia deter o saber, como controlar aquilo que passava de boca em boca, de geração em geração? A cada infusão de camomila, o povo ria em silêncio da Inquisição. Um riso tímido, escondido, mas tão perigoso quanto a gargalhada de Isolda. Porque ali nascia a ideia de resistência invisível. E é exatamente esse tipo de resistência que prepararia o terreno para a próxima afronta. Mulheres que não só sabiam demais, mas também sabiam usar o próprio tribunal como palco, manipulando palavras até colocar padres uns contra os outros. A bruxa que jogou os padres contra si. No fim do julgamento, não foi ela quem saiu algemada. Foram os padres que saíram brigando entre si, acusando uns aos outros de terem sido enganados. A bruxa, acorrentada, apenas observava, com um meio sorriso de quem tinha plantado a discórdia e agora colhia o espetáculo. A cena era tão absurda que parecia roteiro de comédia. Inquisidores se atacando em público, enquanto a suposta serva do diabo apenas olhava. Se o objetivo era purificar a fé, aquele tribunal parecia mais um barraco de reality show. Mas tudo começou dias antes, quando Margarete, acusada de bruxaria, percebeu que não conseguiria escapar pela força. Então escolheu escapar pela astúcia. Enquanto apanhava, em vez de negar ou confirmar, respondia com insinuações calculadas. Perguntavam com quem se encontrava à noite e ela dizia: alguém que veste preto, fala latim e treme de medo ao ouvir meu nome. Era vago o suficiente para servir de munição contra qualquer inquisidor. Essas frases eram como veneno jogado em poços. Espalhavam paranoia. O padre à esquerda suspeitava do padre à direita. O escriba desconfiava do carrasco. Em pouco tempo, a atmosfera de certeza absoluta se dissolveu em desconfiança. Era como assistir a um grupo de amigos jogando Among Us, sem manual. De repente, todos pareciam impostores. Margarete só precisava soltar pequenas fagulhas. O resto, os homens faziam sozinhos. O mais impressionante é que ela nunca mentia de forma explícita. Apenas sugeria, apenas plantava dúvidas. Foi alguém de dentro do tribunal, dizia. Alguém que já me visitou quando a lua estava alta. E pronto. Metade da sala começava a trocar olhares desconfiados. Era a técnica da fofoca elevada à arma de guerra. E nada corrói mais rápido uma instituição rígida do que a suspeita de corrupção entre os próprios membros. Durante o julgamento oficial, Margarete parecia mais advogada do que acusada. Quando um inquisidor a acusava, ela devolvia com outra pergunta. Por que o senhor sabe tanto sobre reuniões noturnas? Já esteve em alguma? O público ria em silêncio, e os padres se embaraçavam. Era como ver um professor gabaritado ser desmontado por um aluno atrevido. Aquele jogo de perguntas invertidas fazia o tribunal se perder no próprio labirinto. A cada audiência, os ânimos ficavam mais tensos. Padres discutiam entre si sobre a credibilidade dos depoimentos. Alguns afirmavam que Margarete era manipuladora. Outros, que ela apenas revelava verdades escondidas. E sem perceber, os inquisidores estavam encenando exatamente o que diziam combater: o caos. O tribunal deixou de ser tribunal e virou ringue, com a bruxa como única espectadora calma. No auge da confusão, um padre chegou a acusar outro de ser conivente com as práticas pagãs. O barulho foi tão grande que o público precisou ser retirado da sala. Margarete, ainda acorrentada, foi deixada sozinha por alguns minutos.
e, segundo testemunhas, riu baixinho, satisfeita. Não com riso histérico como Isolda, mas com aquele riso frio de quem sabe que venceu usando apenas palavras. O registro oficial, claro, não menciona essa vergonha. No papel, o tribunal manteve dignidade e aplicou a justiça divina. Mas os relatos populares contam outra versão, de como Margarete fez padres se acusarem mutuamente, quase levando o caso a um impasse. Sua execução foi adiada várias vezes porque não havia consenso. E cada adiamento aumentava sua fama entre o povo, que já a chamava de a mulher que confundiu a igreja. No fim, ela foi condenada como todas as outras, mas não sem antes deixar uma marca permanente, a de que até o tribunal da fé podia ser manipulado. E se uma mulher acorrentada era capaz de virar inquisidores uns contra os outros, quem poderia confiar no sistema? A dúvida que Margarete plantou foi mais duradoura que qualquer sentença. A ironia maior é que, ao tentar provar que o diabo estava por trás das bruxas, os inquisidores acabaram provando que o caos estava dentro deles mesmos. Cada olhar de desconfiança, cada acusação entre colegas, era mais revelador do que qualquer confissão de bruxaria. No fundo, Margarete não mostrou que havia magia. Mostrou que havia vaidade, medo e insegurança. E nada disso precisava de feitiço para existir. No imaginário popular, ela se tornou quase uma heroína. Não porque sobreviveu, mas porque desarmou o inimigo usando apenas inteligência. Sua memória atravessou séculos como símbolo de astúcia. Em vez de chás ou rezas, sua arma foi a manipulação psicológica. E esse tipo de poder não podia ser queimado em fogueiras. Ficava no ar, como fumaça invisível, corroendo a confiança da própria Inquisição. Alguns camponeses diziam que depois do caso de Margarete, os inquisidores passaram a desconfiar mais uns dos outros do que das próprias acusadas. A paranoia interna cresceu. O tribunal, que deveria ser uma fortaleza de unidade, virou terreno fértil para intrigas. Margarete morreu, mas deixou atrás de si um legado de dúvida. E dúvida, para a igreja, era veneno. Essa história revela uma verdade incômoda. Não era preciso feitiço para enfraquecer a Inquisição. Bastava expor suas fragilidades humanas. Margarete fez isso sem esforço, apenas apontando o óbvio. E é por isso que, séculos depois, ainda falamos dela. Porque o poder mais perigoso não é o sobrenatural, mas o de fazer os outros enlouquecerem com suas próprias falhas. E se Margarete mostrou que palavras podiam virar inquisidores uns contra os outros, a próxima revolta seria ainda mais profunda. Porque havia mulheres que, além de manipular, sabiam usar o próprio corpo como palco de escândalo, transformando o desejo reprimido em munição contra os padres que juravam pureza. O corpo como arma. No confessionário, o inquisidor não conseguia levantar os olhos. A acusada, com os pulsos amarrados, sussurrava detalhes de sonhos eróticos. E não eram dela, eram dele. Ela descrevia, palavra por palavra, as visões que o padre tivera à noite. O homem suava, incapaz de explicar como aquela mulher sabia o que só ele lembrava. Para os outros, parecia bruxaria. Mas no fundo, era apenas o poder brutal da sugestão e do corpo usado como arma invisível. Essa cena nasceu da tensão mais antiga da igreja, o desejo que não podia ser admitido. Desde cedo, padres eram instruídos a enxergar o corpo feminino como tentação, e toda tentação como pecado. Mas quanto mais se proibiu, mais se desejou. E essas mulheres acusadas sabiam disso. Elas aprenderam a usar o silêncio, o olhar e até a própria vulnerabilidade para transformar repressão em escândalo. E cada escândalo era uma rachadura no muro da pureza. Uma das mais famosas foi chamada de Helena. Durante os julgamentos, ela mantinha a postura ereta, o olhar fixo e um sorriso quase imperceptível. Não dizia nada explícito. Apenas deixava os inquisidores constrangidos, como adolescentes que não sabem lidar com a primeira paixão. Quanto mais ela se calava, mais eles projetavam. O silêncio dela era mais perturbador do que qualquer confissão de pacto com o diabo. O povo percebia. Muitos comentavam que os inquisidores ficavam nervosos demais quando Helena estava presente. A voz tremia, as mãos suavam, os argumentos se perdiam. Era como se, de repente, o tribunal estivesse nu, revelando que até os juízes mais severos eram homens de carne e desejo. Essa contradição era explosiva. Como condenar alguém por sedução, quando o verdadeiro escândalo estava nas próprias reações dos acusadores?
Helena não precisava tocar em ninguém para manipular. Apenas insinuava. Respondia a perguntas com frases que pareciam inocentes, mas que podiam ser interpretadas de forma sugestiva. Era como uma arma dupla. Se o inquisidor insistisse, revelava sua própria malícia. Se ignorasse, ficava com a dúvida corroendo por dentro. E para um sistema baseado em certezas, essa dúvida era mais mortal que o fogo. As crônicas contam que durante uma audiência, um inquisidor gritou: "Ela me persegue nos sonhos." Foi a confissão involuntária de que o corpo dela já tinha vencido a luta. O riso abafado da plateia foi imediato. Aquilo não era só um tribunal, era um espetáculo, onde a máscara da pureza caía diante de todos. E uma vez que a máscara cai, não há fogueira que consiga reconstruí-la. O mais perturbador é que Helena nunca negou, mas também nunca confirmou. Usava o próprio mistério como arma. Esse jogo de gato e rato enlouquecia os juízes, que viam sua autoridade sendo desmanchada a cada gesto calculado. Para a Inquisição, não havia defesa contra isso. Não se combate com aço ou fogo aquilo que nasce dentro da mente do acusador. O corpo dela era a prova viva de que até a santidade tinha pontos fracos. No imaginário popular, Helena virou símbolo da tentação que não podia ser queimada. Muitos diziam que ela tinha olhos capazes de atravessar a alma. Outros garantiam que sua simples presença era capaz de despertar paixões proibidas. A verdade é que ela apenas expôs aquilo que sempre existiu: o desejo escondido sob a batina. E quando o proibido se torna visível, o sistema começa a ruir por dentro. A ironia é que, ao condená-la, a Inquisição só reforçou sua lenda. Porque se uma mulher simples conseguia abalar a fé de homens treinados para resistir ao diabo, então talvez o verdadeiro inimigo não estivesse nas aldeias, mas dentro da própria igreja. Cada acusação contra Helena era, na prática, uma confissão pública das fragilidades daqueles que a julgavam. E a cada fragilidade exposta, a fé perdia um pouco da sua blindagem. Alguns estudiosos modernos enxergam nisso o prenúncio de uma revolução silenciosa. O corpo feminino, criminalizado, era também um campo de resistência. Não se tratava apenas de sobrevivência individual, mas de uma denúncia coletiva. Se o poder não consegue controlar o desejo, como poderia controlar o povo? Helena não só sobreviveu em memória, ela revelou a falha no sistema. Os inquisidores tentaram apagar essa história, mas fracassaram. O povo continuou a sussurrar sobre ela, em tavernas e mercados. Cada relato a tornava mais poderosa. Mesmo morta, Helena viveu no imaginário popular como uma sombra que rondava os tribunais. A lembrança de que até os juízes mais rígidos podiam se despedaçar diante de um olhar feminino. E essa memória era corrosiva. Porque se o corpo podia ser usado como arma, então qualquer mulher era suspeita. O medo cresceu, as acusações se multiplicaram e a paranoia se espalhou como incêndio. Mas no fundo, quanto mais caçavam, mais reforçavam a ideia de que a fragilidade estava do lado deles, não do lado delas. A morte de Helena foi apresentada como vitória da fé, mas todos sabiam que não era. A verdadeira vitória foi dela, que deixou inquisidores em ruínas, expostos, desarmados. Porque em um mundo onde o desejo era proibido, transformar o próprio corpo em acusação era o ato mais revolucionário possível. E isso ninguém conseguiu apagar. No fim, o tribunal aprendeu uma lição amarga. A pureza pode ser manchada sem toque algum. E se palavras já tinham sido usadas como arma, e o riso como munição, agora o corpo mostrava que a Inquisição podia ser derrotada de dentro para fora. E foi justamente esse medo que abriu caminho para o próximo pesadelo. Mulheres que, em vez de corpo, usariam a memória para guardar livros e rezas proibidas que nem o fogo conseguia consumir. O livro que não podiam queimar. Quando o carrasco abriu a boca para anunciar a sentença, ela começou a recitar, verso após verso, sem hesitar, como se tivesse a Bíblia inteira tatuada na mente. A cada palavra, a multidão se inclinava, como se fosse missa. Mas havia um detalhe cruel. Os inquisidores tinham acabado de queimar todos os livros que ela possuía. O que ardeu nas chamas foram apenas páginas. O verdadeiro livro estava dentro dela. E esse, nem o fogo conseguia destruir. O nome dela era Úrsula, e desde menina tinha o dom da memória. Enquanto outros decoravam rezas curtas, ela sabia capítulos inteiros de cor. Era um fenômeno que hoje chamariam de mente fotográfica, mas que na Idade Média soava como pacto. Para os inquisidores,
Não havia explicação. Como uma mulher simples podia recitar passagens inteiras sem sequer olhar para o papel? A resposta era óbvia, mas inaceitável. Treino, disciplina e inteligência. Tudo começou na infância, quando Úrsula ajudava monges a organizar manuscritos. Ela lia em silêncio, memorizava e nunca esquecia. Décadas depois, quando os livros foram proibidos a mulheres, Úrsula já carregava uma biblioteca inteira dentro da mente. Essa biblioteca invisível era seu maior crime. Enquanto o fogo reduzia pergaminhos a cinzas, ela os preservava em forma de palavras. E nada assusta mais o poder do que aquilo que não pode ser destruído. No tribunal, os inquisidores exibiram pilhas de cinzas como prova de vitória. Mas quando Úrsula abriu a boca, a vitória virou piada. Ela recitou o mesmo conteúdo que eles haviam acabado de queimar. Era como assistir alguém deletar um arquivo e vê-lo reaparecer em outro dispositivo. Um verdadeiro backup humano. A Inquisição, tão obcecada por destruir o saber, descobriu que não tinha como formatar a mente de alguém. Isso irritava profundamente os padres. O tribunal não tinha ferramenta para lidar com memória. Podiam torturar o corpo, mas não podiam arrancar o que estava guardado na mente. Úrsula usava esse poder como arma. Em vez de negar, confirmava tudo. Sim, eu sei o que está escrito. E demonstrava. Não havia como refutar. Ela transformava o julgamento em sala de aula e os inquisidores em alunos relutantes. O povo assistia fascinado. Muitos nunca tinham ouvido trechos inteiros das escrituras recitados assim, de forma tão viva. Úrsula transformava o medo em encantamento. Sua voz era hipnótica. Até quem acreditava que ela era serva do diabo não conseguia deixar de ouvir. A cada sentença, ela arrancava das mãos da igreja aquilo que era usado como arma exclusiva: a palavra. Agora, a palavra estava solta, viva, indestrutível. A fúria dos inquisidores cresceu. Eles tentaram calá-la, colocando mordaças, mas sempre que tinha oportunidade, Úrsula recitava de novo, como uma canção que não se apaga. Diziam que à noite, nas celas, outros prisioneiros repetiam os trechos que ela ensinava em sussurros. A cadeia virou escola. O que deveria ser prisão virou seminário clandestino. A Inquisição, sem querer, havia criado uma missionária. O mais cômico é que, em vez de usar feitiços, Úrsula usava o mesmo livro que os padres juravam defender. E isso os deixava em apuros. Como acusar de heresia alguém que só falava as palavras da própria igreja? Era como tentar prender alguém por pirataria quando a música tocada era hino nacional. Não havia saída sem expor o ridículo. E o ridículo é o veneno mais rápido para as autoridades. No dia da execução, Úrsula pediu para rezar. E o povo esperava uma prece curta, resignada. Mas ela recitou um sermão inteiro, longo, solene, como se fosse missa. A praça virou templo e os inquisidores, reféns. Quando finalmente atearam fogo, o silêncio não era de medo, mas de reverência. A multidão não via uma bruxa queimada, mas uma santa em chamas. A fogueira, ao invés de apagá-la, a iluminou ainda mais. A memória dela virou lenda. Aldeias inteiras repetiam suas palavras de cor, como se Úrsula tivesse deixado sementes invisíveis espalhadas no vento. Quanto mais tentavam apagar, mais elas se multiplicavam. A Inquisição matou uma mulher, mas criou um mito. E mito é a coisa mais difícil de matar. Vive sem corpo, sem rosto, apenas na lembrança coletiva. Os inquisidores perceberam tarde demais que o verdadeiro perigo não era o feitiço, mas a transmissão de ideias. E ideias não queimam. Úrsula se tornou símbolo daquilo que nem o fogo pode destruir: a memória. Sua história foi repetida em cochichos, como canção de ninar proibida, como segredo partilhado entre mães e filhas. Um segredo que resistia justamente porque não estava escrito em lugar nenhum. E assim, os padres passaram a desconfiar ainda mais das mulheres. Porque se uma mente podia guardar tanto, quantas outras não fariam o mesmo? A paranoia cresceu. A cada mulher calada, outra poderia estar recitando em segredo. A cada silêncio, podia haver uma biblioteca escondida. O medo não estava mais nos livros, mas nas próprias pessoas. A ironia é que, ao tentar destruir o conhecimento, a Inquisição apenas confirmou seu poder. Transformou o ato de memorizar em rebeldia e o ato de falar em feitiçaria. Úrsula não foi lembrada como vítima, mas como resistência.
e sua voz continua ecoando até hoje como prova de que o que se guarda dentro da mente é imortal. No fim, o tribunal entendeu a lição amarga. Não há fogueira que consuma palavras invisíveis. Úrsula morreu, mas mostrou que a verdadeira bruxaria era a memória coletiva. E se as palavras podiam ser usadas como arma, o próximo pesadelo seria ainda pior. Mulheres capazes de virar os julgamentos de ponta cabeça, usando espelhos retóricos que faziam os inquisidores se verem no banco dos réus. A Inquisição não suportava o espelho. No meio da audiência, o inquisidor fez a pergunta fatal: "Você fala com o diabo?" A mulher levantou os olhos e devolveu: "E o senhor? Fala com Deus? Ou só com a própria consciência?" A sala congelou. O silêncio foi tão pesado que parecia pedra. Pela primeira vez, não era a acusada quem estava em julgamento. O olhar dela transformou o tribunal num espelho, e nele, os padres viam mais do que queriam admitir. Essa mulher se chamava Beatrice, e tinha a habilidade rara de devolver cada acusação como se fosse reflexo. Nunca respondia diretamente, apenas invertia a lógica da pergunta. Se diziam, "Você voa nas noites de lua cheia?" Ela devolvia: "E quem contou isso ao senhor? Estava comigo ou também voava?" A multidão ria baixinho, e o inquisidor suava. A cada resposta, a certeza dele se esfarelava em dúvida. Beatrice entendia um truque simples. O poder se sustenta na ilusão de que só um lado pode fazer perguntas. Quando ela devolvia, o jogo desmoronava. Era como se o tribunal tivesse virado sala de espelhos, e cada inquisidor visse sua própria hipocrisia refletida. Essa inversão desmontava séculos de ritual. E pior, expunha o que todos já sabiam, mas não ousavam dizer. Os registros oficiais a descrevem como arrogante e insolente. Mas, traduzindo para a linguagem moderna, ela era a rainha do tá e daí. A cada acusação, um contra-ataque. Não usava feitiço, não usava erva, não usava sedução. Só a lógica. E a lógica, quando bem usada, pode ser mais letal que qualquer maldição. Era como assistir a uma advogada de TikTok, humilhando um político ao vivo. A plateia se deliciava. Cada resposta dela arrancava sorrisos escondidos, porque todos sabiam que havia verdade naquilo. Os inquisidores, esses, sentiam-se nus, porque quanto mais ela devolvia, mais expunha a fragilidade de um sistema que se dizia infalível. Era o pesadelo deles, não o diabo, mas a lógica feminina. O auge aconteceu quando lhe perguntaram se acreditava no inferno. Ela olhou fixamente e disse: "Se o inferno existe, deve ser parecido com este tribunal." O público estremeceu. Os padres ficaram furiosos, mas também sem resposta. Porque negar significaria admitir que o tribunal não era sagrado. Confirmar seria aceitar que estavam representando o próprio demônio. Uma armadilha perfeita, que ela armou sem esforço. Beatrice fez do espelho sua arma. Não refletia apenas as perguntas, mas também os medos. Se perguntavam sobre feitiçaria, ela falava de ambição. Se questionavam sobre pactos, ela falava de desejos escondidos. Cada inquisidor se sentia desnudado. E no fundo, era isso que mais os apavorava: que alguém os enxergasse melhor do que eles mesmos. Claro, a Inquisição não podia admitir isso. Então a acusaram de subverter a ordem. Mas o povo já havia entendido. Para eles, Beatrice mostrou que bruxaria não era magia. Era inteligência usada contra o poder. Não havia como apagar essa imagem. A fogueira a matou, mas deixou no ar um reflexo que nunca desapareceu. A ironia maior é que, ao queimá-la, a igreja confirmou o que ela dizia. Por que, se o tribunal era tão sagrado, por que temia tanto ser desafiado por uma mulher? Por que uma simples acusada tinha o poder de fazer padres tremerem? Essas perguntas ecoaram mais do que qualquer sentença. O fogo apagou o corpo, mas acendeu a dúvida. No imaginário popular, Beatrice virou o espelho eterno. Diziam que quem a ouvia jamais conseguia se olhar da mesma forma. E os inquisidores, claro, odiavam essa lembrança. Porque cada tribunal seguinte carregava o fantasma dela. A memória de que a fé podia ser devolvida como pergunta. E perguntas demais sempre racham certezas. Esse caso mostrou algo fundamental. A palavra podia ferir, o riso podia zombar, o corpo podia seduzir.
Mas o espelho psicológico era ainda mais mortal. Era a revelação do que se escondia atrás da batina. O que os padres temiam não era o diabo, mas o próprio reflexo. E Beatrice sabia disso. A cada sessão, ela se tornava mais perigosa. Não por feitiçaria, mas porque lembrava ao povo que todo poder é humano, falho e ridículo. Essa lembrança é a maior heresia que já existiu. Não há dogma que resista a um espelho colocado no momento certo. E o tribunal, diante dela, não passava de caricatura. Beatrice mostrou que não é preciso quebrar correntes para ser livre. Basta quebrar a narrativa. E uma narrativa quebrada não pode ser consertada com fogo. A Inquisição tentou. Falhou. O reflexo ficou. E ficou tão forte que, por séculos, mulheres aprenderam a usar o silêncio, a palavra e o olhar como armas invisíveis contra qualquer inquisidor. No fim, a Igreja aprendeu uma lição amarga. Nunca faça perguntas se não está preparado para ouvir a resposta. E se a resposta for um espelho, pior ainda. Beatrice morreu, mas deixou para trás a lembrança de que, às vezes, é o acusado quem julga o juiz. E essa lembrança seria o combustível para o próximo delírio da Inquisição. Mulheres que descreviam sonhos e visões tão perturbadores que faziam os tribunais duvidarem da própria sanidade. As visões que viraram pesadelos. Naquela noite, o inquisidor acordou gritando. Sonhou com fogo, sangue e uma mulher que o chamava pelo nome em meio às chamas. O detalhe perturbador? No dia seguinte, ao interrogá-la, ela descreveu exatamente o mesmo sonho que ele tivera. Palavra por palavra. A sala inteira gelou. Não parecia confissão, parecia invasão. Era como se ela tivesse entrado na mente dele, roubado suas visões, e agora as cuspisse de volta diante do tribunal. Essa mulher se chamava Sibila, e seu dom era o de narrar sonhos com uma riqueza de detalhes que confundia até os mais céticos. Não dizia apenas, sonhei com o diabo. Ela descrevia o cheiro de enxofre, a textura do fogo, as vozes que ecoavam como coro dissonante. Era uma pintura falada. Quem a ouvia, acreditava ter visto o mesmo. E é aí que mora o perigo. Quando a imaginação do povo é sequestrada, não há fogueira capaz de libertá-la. O mais perturbador é que Sibila não usava nada além de palavras. Mas suas descrições eram tão vívidas que até os inquisidores mais rígidos se pegavam sonhando com elas à noite. Não havia muralha mental contra essa invasão. Era como assistir a um filme de terror antes de dormir e depois jurar que o monstro estava embaixo da cama. A diferença é que, no caso dela, o monstro vinha com seu próprio nome gravado na testa. No tribunal, perguntavam: "Você viu o diabo?" E ela dizia: "Não, eu vi você." Deitado, suando, implorando perdão. O efeito era devastador. O público arregalava os olhos, os padres se entreolhavam. Porque o que ela descrevia não parecia invenção. Parecia acusação direta, pessoal. Era o pesadelo transformado em espelho, um veneno duplo. Corroía o sono e corroía a autoridade. Alguns acreditavam que ela tinha pacto, outros que sofria de visões proféticas. Mas a maioria apenas temia. Porque medo é contagioso. Se um inquisidor podia ter o nome revelado em sonho, quem garantiria que o próximo não seria você? De repente, todo mundo começou a dormir mal. Aldeias inteiras falavam de Sibila. Cada pesadelo coletivo era atribuído a ela. Sua fama cresceu não como feiticeira, mas como invasora de sonhos. As crônicas contam que um padre confessou ter visto a Virgem Maria lhe virando o rosto em sonho, depois que Sibila o acusou em plena audiência. O escândalo foi imediato. Era a prova de que as visões dela mexiam não só com os homens, mas com o sagrado. A fronteira entre fé e delírio foi esmagada. E quando a fé vira delírio, quem controla quem? A Inquisição descobriu que podia perder até dentro da própria cabeça. O mais irônico é que, em termos modernos, talvez ela tivesse apenas uma imaginação extraordinária, ou até um talento raro de observação psicológica. Captava gestos, tremores, olhares, e transformava isso em narrativa onírica. Mas para a Idade Média, isso era bruxaria pura. Porque não há nada mais assustador do que alguém que parece conhecer aquilo que você nunca ousou confessar. Durante o julgamento final, Sibila foi ordenada a descrever sua última visão. E ela falou de fogo, sim, mas não o da fogueira.
o fogo que devorava os inquisidores em um inferno invertido. Descreveu-os gritando, pedindo perdão às mesmas mulheres que queimaram. Foi tão vívido que muitos presentes se recusaram a dormir naquela noite. O medo de sonhar se tornou epidemia. Quando finalmente a condenaram, o silêncio não era de alívio, mas de ansiedade, porque ninguém sabia se, ao fechar os olhos, não ouviria a voz dela de novo. O corpo podia morrer, mas as palavras dela ficavam gravadas, como tatuagem mental. Era a primeira vez que a Inquisição percebia que não bastava matar o físico, precisava também lutar contra o invisível. O povo continuou repetindo suas descrições, como histórias de terror ao redor da fogueira. Crianças cresciam ouvindo os sonhos de Sibila, como quem ouve lendas urbanas. A Inquisição tentou apagar, mas só conseguiu espalhar ainda mais. Quanto mais proibiam o nome dela, mais ele se multiplicava. Porque proibir é, em si, uma forma de eternizar. A morte de Sibila foi cruel, mas inútil. No dia seguinte, já havia boatos de padres que sonhavam com ela rindo em meio às chamas. E a cada relato, sua lenda crescia. O tribunal queria acabar com o medo. Conseguiu apenas aumentar. Porque não há como controlar aquilo que acontece dentro da mente de cada um. O sono se tornou o território rebelde. No fim, o caso dela revelou que o maior pesadelo da Inquisição não estava nas bruxas, mas nos próprios homens, porque as visões de Sibila eram apenas reflexo de culpas escondidas. Ela só devolvia o que eles já carregavam dentro de si. O tribunal queimou o corpo, mas não conseguiu queimar a consciência. E consciência em chamas arde mais do que qualquer fogueira. Sibila ensinou, sem querer, que os sonhos são armas. E armas invisíveis não podem ser confiscadas. Essa lição assombrou inquisidores por gerações. Afinal, como lutar contra alguém que ataca quando você fecha os olhos? Era a vitória final da imaginação sobre a força. E se as visões já enlouqueciam os padres, o próximo desafio seria ainda mais humilhante. Mulheres que, em vez de invadir sonhos, rezavam tanto que pareciam mais santas que o próprio Papa. E isso para a Inquisição era insuportável. A bruxa que rezava mais que o Papa. Na noite de sua execução, ela não gritou, não resistiu, não chorou. Apenas rezou. Rezou tão alto e tão bonito que a multidão, em vez de xingar, começou a acompanhar em coro. O fogo subia e parecia missa. Os inquisidores, atônitos, perceberam que haviam criado o pior espetáculo possível. Uma fogueira que soava como cerimônia sagrada. A bruxa queimava, mas o povo só enxergava a santidade. Ali, a fé oficial perdeu o monopólio para uma mulher acorrentada. O nome dela era Constança, e desde cedo era conhecida pela devoção quase exagerada. Passava horas rezando em voz alta, até de madrugada. Quando foi acusada de bruxaria, muitos ficaram confusos. Afinal, como alguém que rezava mais que o padre podia estar servindo ao diabo? Mas para a Inquisição, justamente aí estava o problema. Ninguém podia rezar melhor do que a igreja. O excesso de fé era tão suspeito quanto a ausência dela. No tribunal, Constança foi tratada como herege disfarçada. Os inquisidores diziam que suas orações eram longas demais, intensas demais, quase encantamentos. E de fato, quando ela começava a rezar, parecia hipnotizar. Os presentes ficavam em silêncio, alguns choravam, outros tremiam. Não era magia, era carisma. Mas o carisma é tão perigoso quanto um feitiço quando ameaça a autoridade estabelecida. Constança sabia disso e usava de propósito. Quando perguntavam se falava com o diabo, ela respondia com rezas intermináveis. Se pediam detalhes de rituais, ela respondia com ladainhas. O tribunal, sem perceber, virava capela. Os inquisidores, sem querer, viravam fiéis obrigados a ouvir. Era como se ela tivesse hackeado a liturgia, transformando o julgamento em missa paralela. Essa inversão era insuportável, porque se a bruxa rezava mais que o Papa, o que sobrava para a igreja? A cada oração, Constança revelava a fragilidade do sistema. O povo via e comentava. Talvez seja santa, não bruxa. E pronto, a semente da dúvida estava plantada. Para a Inquisição, dúvida era pior que feitiçaria. Porque feitiçaria você queima, dúvida você não controla. Há relatos de que, certa vez, um inquisidor tentou interrompê-la, e o público começou a vaiar. Era impensável, a autoridade máxima sendo desafiada por aldeões simples.
mas a devoção de Constança tinha virado espetáculo coletivo. As pessoas não viam nela uma criminosa, mas uma mártir. Cada reza era uma pedra jogada contra o castelo da hierarquia. E, pedra por pedra, a fortaleza começava a rachar. A ironia é que Constança nunca se defendeu diretamente. Não precisou. Bastava rezar. O tribunal fazia todo o resto. Quanto mais tentavam calá-la, mais pareciam inimigos da fé. Era como assistir um policial tentando prender alguém por excesso de bondade. Não havia narrativa que sustentasse. A acusação virava piada. No dia da execução, o povo compareceu em massa. Muitos não para assistir ao castigo, mas para ouvir a última oração. E ela não decepcionou. Recitou preces até o fim, mesmo com a fumaça sufocando. Os presentes diziam que sua voz atravessava as chamas. E quando finalmente silenciou, um suspiro coletivo tomou conta da praça. A sensação não era de purificação, mas de luto. Constança morreu, mas sua devoção continuou viva. Aldeias repetiam suas orações, mães ensinavam às filhas, homens murmuravam em segredo. A cada repetição, a lenda crescia, não como bruxa, mas como santa não reconhecida. E a igreja, que tentou apagá-la, acabou criando mais uma sombra difícil de esquecer. O caso dela revelou a contradição central da Inquisição. Condenar uma mulher por rezar demais é, no mínimo, admitir que a fé só vale quando controlada. Constança mostrou que a fé verdadeira é indomável, que nasce do povo e não das instituições. Essa lição se espalhou como fogo invisível, corroendo o respeito cego que sustentava o sistema. Para os inquisidores, a morte dela foi amarga, porque ao invés de reforçar o medo, reforçou a devoção. A bruxa que rezava mais que o Papa virou mártir popular. E o povo, em silêncio, começou a desconfiar. Se até a oração podia ser crime, então ninguém estava a salvo. Esse pensamento era dinamite pura sob o trono da igreja. Alguns séculos depois, estudiosos diriam que Constança foi precursora da ideia de espiritualidade independente. Mas na época, ela era apenas o pesadelo dos inquisidores, a prova viva de que não se controla o sagrado com correntes. A fé é como fumaça. Quanto mais você tenta prender, mais ela escapa pelos dedos. Constança não deixou livros, nem heranças materiais, mas deixou o exemplo de que até no fogo é possível rezar. E esse exemplo foi mais perigoso do que qualquer feitiço inventado, porque mostrou ao povo que a santidade podia estar fora da igreja, e isso era insuportável. A cada nova acusação, o fantasma dela rondava as celas, lembrando que rezar podia ser ato de resistência. No fim, a Inquisição venceu no papel, mas perdeu no imaginário. Constança virou mito, e mito é invencível. Ela mostrou que até a fé pode ser arma contra quem a monopoliza. E se o excesso de oração já era insuportável, o próximo golpe viria ainda mais afiado. Mulheres que usavam não rezas, mas sarcasmo, zombando dos inquisidores no próprio tribunal, quando a ironia virava crime. No meio da tortura, com as mãos já em carne viva, ela olhou para o inquisidor e disse: "É isso que Jesus faria, não é?" A sala caiu em silêncio. O carrasco hesitou, o padre corou, e por um instante ninguém soube se ria ou chorava. Foi a primeira vez que perceberam: o sarcasmo pode doer mais que o ferro em brasa. E para a Inquisição, essa era a heresia mais perigosa: transformar o tribunal em piada. O nome dela era Mariana, e desde cedo tinha a língua afiada. Não importava se apanhava ou rezava, sempre respondia com ironia. Quando lhe perguntaram se voava à noite, disse: "Se eu pudesse voar, estaria em Roma roubando o vinho do Papa." O público reprimiu risadas, mas os padres não conseguiram disfarçar o desconforto. Não havia resposta solene que sobrevivesse a uma piada bem colocada. O problema é que o sarcasmo não só zombava dos inquisidores, mas também desmontava toda a seriedade da cena. O tribunal se alimentava de medo. Mas como manter o terror quando a acusada fazia piadas? Era como tentar sustentar um filme de terror enquanto alguém narra os erros de gravação. A atmosfera desmoronava e, junto com ela, o prestígio da Inquisição. Mariana transformou seu julgamento em espetáculo de comédia involuntária. Cada acusação virava uma deixa para resposta rápida. Se perguntavam: "Você fala com o demônio?" Ela respondia: "Mais do que vocês falam entre si, pelo visto." Era veneno puro. O público segurava o riso, e os padres rangiam os dentes.
Ali, a autoridade já não era tão indestrutível assim. O sarcasmo tinha outro efeito. Revelava o ridículo das próprias acusações. Quando descreviam sábados noturnos com cabras falantes, ela fingia surpresa. Nossa, então vocês já foram lá também? Era impossível não rir. Mas rir naquele contexto era crime. Porque o riso destruía o terror. E sem terror, a Inquisição era apenas um teatro caro. A cada sessão, Mariana parecia mais livre do que os juízes. Enquanto eles se prendiam em protocolos, ela improvisava. A plateia começou a notar essa inversão. A bruxa parecia dona da cena. E os inquisidores, atores ruins tentando manter o roteiro. Essa percepção era mortal para a autoridade, porque expunha sua fraqueza diante do improviso de uma mulher amarrada. Claro, o sarcasmo teve consequências. Quanto mais zombava, mais cruel ficava o tribunal. Os inquisidores queriam quebrá-la, mas só conseguiam se expor mais. O público, mesmo assustado, levava suas frases para casa. Logo, tavernas inteiras repetiam suas respostas como ditados populares. Mariana virou comediante involuntária, eternizada não pelo medo, mas pela irreverência. O auge aconteceu quando lhe perguntaram se queria se confessar. Ela respondeu: "Sim, confesso que vocês não sabem o que estão fazendo." Foi o golpe final. A frase se espalhou como fogo. Era simples, mas carregava a ironia de séculos. Mostrava que a ignorância não estava na acusada, mas no acusador. E nada é mais perigoso do que quando o ridículo troca de lugar. Na execução, até o carrasco hesitou. Dizem que ela entrou na praça rindo, como se fosse convidada para a festa. E antes que o fogo a consumisse, gritou: "Não se preocupem, já volto como fumaça para irritar vocês de novo." O público não esqueceu. A fogueira deveria ser exemplo de obediência, mas virou palco da piada final. O efeito foi devastador. Mariana não foi lembrada como bruxa, mas como debochada. Suas frases circulavam como sementes, corroendo o medo. Porque se até na morte ela ria, então o poder não era tão absoluto assim. A Inquisição tentou sufocar o humor, mas o humor é como erva daninha. Cresce nos lugares mais improváveis. O mais irônico é que, séculos depois, estudiosos veriam no sarcasmo de Mariana um tipo de resistência política. O humor como arma contra o autoritarismo. Mas, na época, era apenas insuportável. Cada piada era uma facada invisível. Cada riso contido era um tijolo arrancado da muralha da fé. E tijolo por tijolo, o castelo começou a desmoronar. O povo entendeu a mensagem. Não era preciso bruxaria para vencer inquisidores. Bastava rir deles. Bastava apontar o ridículo. Essa lição ecoou por gerações, alimentando a suspeita de que talvez o poder fosse apenas uma encenação mal feita. E se é encenação, pode ser ridicularizado. Mariana morreu, mas deixou atrás de si uma herança perigosa. A certeza de que até a fogueira pode ser palco de comédia. O riso dela não foi apenas resistência, foi vingança. Porque mostrou que diante da morte, a última palavra pode ser uma piada. E piadas, quando bem colocadas, sobrevivem séculos. No fim, o tribunal aprendeu da pior forma. Nunca subestime o poder da ironia. Porque se o riso já era arma, imagine quando as bruxas começassem a usar o teatro inteiro a seu favor, encenando convulsões e pactos diante do público, transformando julgamentos em espetáculos macabros. O teatro macabro. No tribunal, ela caiu no chão em convulsões, gritando palavras incompreensíveis. A plateia recuou. Alguns soldados fizeram o sinal da cruz, e até os inquisidores hesitaram. Quando voltou a si, disse calmamente: "Foi o diabo falando através de mim." O detalhe cruel? Tudo não passava de encenação. Ela havia transformado o julgamento em palco e o público em plateia. A bruxa não era vítima. Era a atriz principal de um espetáculo que deixava a Inquisição sem roteiro. Essa mulher se chamava Aldegonda, e sua especialidade era o teatro. Desde jovem, imitava vozes, gestos e até animais. O talento que poderia ter feito sucesso em uma feira medieval acabou sendo usado como arma dentro do tribunal. Cada ataque que sofria virava performance. Cada acusação, um ensaio. Os inquisidores, sem perceber, estavam assistindo a uma peça de improviso onde a ré era diretora, roteirista e protagonista. As crônicas descrevem como ela fingia desmaios dramáticos,
soltava gritos ensaiados e até fingia estar possuída. Para os padres, era prova de pacto demoníaco. Para os camponeses, era entretenimento de primeira. Afinal, em uma época sem Netflix, ver inquisidores correndo atrás de uma possuída era espetáculo imperdível. O terror se misturava ao riso, e ninguém conseguia distinguir onde acabava a fé e começava a farsa. O mais curioso é que Aldegonda nunca desmentiu. Sabia que a dúvida era sua arma mais poderosa. Se acreditassem, ótimo. Se duvidassem, melhor ainda. O tribunal se corroía tentando decidir se aquilo era prova de bruxaria ou só palhaçada. E enquanto discutiam, ela ganhava tempo, confundia, dominava a cena. Era como jogar xadrez com alguém que muda as regras a cada jogada. Em uma audiência, ela encenou um diálogo inteiro entre um demônio e um anjo, alternando vozes diferentes. A plateia ficou hipnotizada. Alguns juraram ouvir duas entidades diferentes. O inquisidor, desesperado, declarou aquilo como teatro satânico. Mas a verdade é que quem parecia ridículo não era Aldegonda, e sim os homens que acreditavam em sua performance como se fosse prova real. Esse jogo revelava a fragilidade da Inquisição. Porque se bastava uma encenação para abalar o tribunal, quão sólido era esse poder? A cada gesto, Aldegonda mostrava que a autoridade deles dependia mais da crença coletiva do que da verdade. E quando a crença é manipulada por uma atriz amarrada, o poder se transforma em caricatura. Claro, os inquisidores odiavam essa exposição. Tentavam manter o controle, mas eram arrastados pela dramaturgia. A bruxa não só aceitava o papel que lhe impuseram, ela o ampliava até o ridículo. O processo, que deveria ser solene, virava farsa pública. E quando o poder vira piada, já está derrotado. O povo saía dos julgamentos comentando mais sobre as atuações de Aldegonda do que sobre os sermões dos padres. Suas encenações eram repetidas em tavernas, transformadas em histórias populares. Em pouco tempo, ela virou lenda. A mulher que fez do tribunal um palco de teatro grotesco. Uma comediante involuntária, uma atriz trágica e, acima de tudo, um pesadelo para os inquisidores. Na execução, dizem que ela ainda encenou. Andou para a fogueira como se fosse desfile, levantou as mãos acorrentadas como se fossem troféus e gritou frases que pareciam falas finais de uma peça. O público riu e chorou ao mesmo tempo. Era teatro até o fim. A Inquisição queria apagar uma bruxa, mas acabou consagrando uma estrela. Esse episódio mostrou algo essencial. O poder não suporta ser ridicularizado em público. Aldegonda fez isso sem armas, sem feitiços, apenas com performance. O tribunal, que deveria ser símbolo de seriedade, virou palco de comédia macabra. E a memória dessa encenação foi mais forte que o fogo. No fundo, Aldegonda revelou que todo o julgamento era, na verdade, espetáculo. Os inquisidores eram atores ruins tentando parecer santos. Ela só escancarou a farsa. E essa revelação corroeu mais do que qualquer feitiço. Porque uma vez que o povo percebe que é plateia, o poder perde o controle do enredo. O mais irônico é que séculos depois, estudiosos chamariam isso de resistência performática. Mas para os inquisidores, era apenas insuportável. Porque não havia ritual capaz de desfazer a lembrança de que uma mulher os fez de bobos diante de todos. A fogueira apagou o corpo, mas não o espetáculo. E no imaginário popular, Aldegonda viveu como atriz eterna. A mulher que transformou o tribunal em palco e expôs o ridículo do poder. Sua memória ecoou como aviso. Nunca subestime o riso, a encenação, o teatro. Porque às vezes, o maior feitiço é apenas uma boa performance. E se o teatro já deixava padres sem fôlego, o próximo ato seria ainda mais perturbador. Mulheres que não precisavam encenar nada, apenas silenciar. E o silêncio, esse sim, podia ser mais ensurdecedor do que qualquer grito. O poder do silêncio. O inquisidor berrava, o carrasco agitava os instrumentos de tortura, a multidão esperava a confissão. Mas a acusada, nada. Nenhuma palavra, nenhum gemido, nenhum pedido. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio, denso, esmagador. Depois de horas, o inquisidor saiu da sala derrotado, murmurando: "É mais fácil lutar contra o diabo do que contra alguém que não fala."
Essa mulher se chamava Esmeralda, e seu dom não era rezar, rir ou encenar. Era calar. Desde o início do julgamento, recusou-se a responder qualquer pergunta. Não implorava, não negava, não se explicava. Apenas olhava fixamente, como se estivesse observando os próprios acusadores apodrecerem diante dela. E esse olhar mudo foi mais destrutivo do que qualquer grito. O silêncio dela virava tortura psicológica ao contrário. Os inquisidores esperavam medo, esperavam lágrimas, esperavam súplicas, mas não sabiam o que fazer com a ausência total de reação. Era como tentar esmagar uma pedra. Todo o esforço se tornava ridículo. E quanto mais insistiam, mais Esmeralda parecia imbatível. A plateia não sabia como interpretar. Alguns diziam que ela já estava morta por dentro, outros que era santa, outros ainda que estava possuída. O silêncio era um espelho, e cada um via nele o que mais temia. Essa ambiguidade era sua arma secreta. Porque não se combate aquilo que não se entende. Os inquisidores tentaram de tudo: perguntas repetidas, ameaças, até falsos testemunhos. Nada arrancava uma palavra. O escriba, frustrado, chegou a escrever "muda por feitiço". Mas não era feitiço. Era resistência. Uma resistência tão radical que desmontava todo o sistema. Afinal, o tribunal só existia porque havia fala. Sem fala, não havia espetáculo, não havia registro, não havia narrativa. Em certo momento, um inquisidor gritou: "Por que não fala?" E o silêncio respondeu mais alto que qualquer frase. A plateia, inquieta, começou a cochichar. Para muitos, aquilo parecia uma vitória. Porque se nem o fogo da tortura arrancava palavras, talvez aquela mulher fosse realmente mais forte que os próprios juízes. O medo mudou de lado. O silêncio de Esmeralda ganhou fama. Pessoas começaram a imitá-la, recusando-se a falar nos interrogatórios. O tribunal, que se alimentava de confissões, se viu enfraquecido. Porque sem palavras, não havia histórias para justificar execuções. O silêncio virou epidemia. E a Inquisição descobriu que não sabia lidar com a ausência. No dia da execução, ela caminhou muda até a fogueira. Não rezou, não gritou, não amaldiçoou. Apenas encarou o público. Dizem que quando o fogo subiu, sua expressão continuou serena. Essa imagem marcou mais do que 1000 sermões. Porque não havia vitória no espetáculo. Havia apenas um vazio desconfortável, um buraco impossível de preencher. A memória dela se espalhou como fantasma. Nas aldeias, diziam: "Ela ainda cala por nós." O silêncio virou símbolo de resistência coletiva. Um tipo de protesto impossível de punir, porque não se pode queimar o que não é dito. Cada mulher que se calava em tribunal lembrava Esmeralda. Cada silêncio era mais uma derrota para o sistema. A ironia é que, por séculos, a Igreja exaltou o silêncio como virtude monástica. Mas quando vinha de uma mulher acusada, silêncio virava crime. A contradição era clara demais, e o povo não esqueceu. Para eles, Esmeralda não morreu muda, morreu gritando sem voz. E esse grito silencioso ecoou mais do que qualquer palavra. Estudiosos modernos diriam que ela transformou o silêncio em linguagem. Mas, na época, era apenas insuportável. Porque o tribunal não sabia registrar a ausência. E a ausência é, às vezes, mais poderosa do que presença. Os inquisidores descobriram tarde demais que o vazio pode ser mais letal do que o verbo. A força de Esmeralda foi mostrar que não responder é, em si, uma resposta. E que, às vezes, negar o espetáculo é a maior ofensa ao poder. O tribunal queria teatro, e ela ofereceu nada. O nada, naquele contexto, virou tudo. Um gesto mínimo que se tornou infinito. No fim, Esmeralda não deixou frases, nem rezas, nem encenações. Deixou apenas o silêncio. Mas esse silêncio se multiplicou, transformando-se em mito. E mito, quando não tem palavras, é ainda mais perigoso. Porque cada um o preenche com seu próprio medo. E foi justamente esse medo que abriu caminho para o próximo pesadelo. Aldeias inteiras que se uniam em conluio silencioso, criando álibis coletivos para proteger suas mulheres e transformando a caça às bruxas em uma rede de mentiras impossível de desmontar. Quando a vila inteira protegia, o inquisidor chegou à aldeia com a sentença já pronta. Mas quando chamou a acusada pelo nome, dezenas de vozes responderam em uníssono: "Ela está aqui.
O problema? Todas as mulheres se adiantaram ao mesmo tempo. Ninguém sabia quem era a bruxa. O tribunal ficou em choque. Pela primeira vez, não era uma mulher sozinha contra a Inquisição. Era uma aldeia inteira decidida a mentir junto. Esse episódio, registrado em fragmentos de crônicas, mostra uma das estratégias mais ousadas contra a caça às bruxas: a proteção coletiva. Quando acusavam uma mulher, o povo se organizava para criar álibis, confundir testemunhas, inventar histórias. Era como assistir a um grande teatro comunitário. Cada um tinha seu papel. Uns juravam que ela estava doente, outros que a viram na missa, outros que a ouviram rezando. A verdade se dissolvia no coro da mentira. A acusada mais lembrada desse caso era chamada Anneliese. Ela sabia que seria presa, mas a aldeia já havia se preparado. Todos ensaiaram o mesmo discurso. No dia e na hora do suposto sábado, ela estava ajudando no parto de uma vizinha. O inquisidor tentou encontrar brechas, mas cada testemunho confirmava o outro. O tribunal ficou sem saída. Como condenar uma mulher quando 50 vozes repetiam a mesma história? A força desse movimento não estava na inocência, mas na união. A aldeia inteira sabia que, se entregasse uma, abriria a porta para que outras fossem acusadas depois. Então escolheram resistir juntos. Era como segurar uma porta prestes a ser arrombada. Se cada um empurrasse sozinho, cairia. Mas juntos, podiam resistir. Essa solidariedade era para a Inquisição mais aterrorizante do que qualquer pacto com o diabo. O inquisidor tentava dividir o grupo, oferecendo recompensas para delatores. Mas ninguém cedia. A cada silêncio, a cada resposta ensaiada, a raiva dele crescia. Era a prova de que o verdadeiro pacto não era com demônios invisíveis, mas entre vizinhos de carne e osso. E esse pacto humano era impossível de quebrar com tortura ou fogo. Claro, havia riscos. Muitas vezes, aldeias inteiras eram punidas por proteger suas mulheres. Multas, prisões coletivas, ameaças. Mas mesmo assim, a prática continuava. Porque no fundo, cada aldeão sabia: hoje é ela, amanhã pode ser minha filha, minha esposa, minha irmã. A bruxaria nesse contexto era apenas desculpa. O verdadeiro alvo era qualquer mulher que ousasse se destacar. Anneliese, protegida pela aldeia, virou lenda local. Não porque sobreviveu, afinal, mais tarde foi presa de novo, mas porque sua comunidade mostrou que era possível resistir. A memória dessa união se espalhou como mito. Cada vez que uma mulher era acusada em outra vila, alguém lembrava: podemos fazer como Anneliese. O exemplo se tornava arma. O mais irônico é que, no papel, a Inquisição vencia. Sempre havia uma condenação. Sempre havia um corpo queimado. Mas fora dos registros, a história era outra. O povo guardava as lembranças de resistência, e essas lembranças cresciam como raízes subterrâneas. Invisíveis, mas inquebráveis. A fogueira iluminava, mas também revelava a união contra ela. Esses episódios mostram que a Inquisição não era toda poderosa. Dependia da colaboração do povo para funcionar. Quando a colaboração desaparecia, o sistema desmoronava. Era como um castelo de cartas. Impressionante, mas frágil diante de um sopro coletivo. E as aldeias, com suas pequenas mentiras sincronizadas, eram esse sopro. Os inquisidores sabiam disso. Por isso, temiam aldeias pequenas, mais do que grandes cidades. Porque nas pequenas, todos se conheciam. E quando todos se conhecem, todos podem mentir juntos. O poder central perdia força diante da solidariedade local. Era a guerra do coletivo contra a instituição. E, muitas vezes, o coletivo vencia. No caso de Anneliese, sua primeira absolvição foi considerada escândalo. Mas para o povo, foi triunfo. A igreja queimava corpos, mas a aldeia queimava narrativas. Cada mentira contada em coro era como uma pedra atirada contra a autoridade. E no final, era a confiança comunitária que sustentava a resistência. Alguns estudiosos chamam isso de pacto social do silêncio. Mas, para quem vivia naquela época, era apenas sobrevivência. Proteger a vizinha era proteger a si mesmo. A bruxa não era só ela, era todas. E se todas eram bruxas, então ninguém podia ser culpada. Esse paradoxo corroía a lógica da Inquisição por dentro. No fim,
Anneliese acabou presa anos depois, quando não havia mais proteção suficiente. Mas seu primeiro julgamento ficou marcado como o dia em que a aldeia venceu o tribunal. Essa lembrança nunca foi apagada. Era um mito que crescia a cada repetição. Porque mito não precisa de provas, só de gente disposta a acreditar. E foi justamente essa crença que manteve o medo vivo nos inquisidores. Porque se aldeias inteiras já conseguiam desafiar a autoridade com mentiras, o que dizer daquelas mulheres que não precisavam de ninguém, apenas de sua própria lenda, para sobreviver além da fogueira? A bruxa que virou lenda. Anos depois da execução, ainda havia quem jurasse ter visto a silhueta dela caminhando pelas colinas. Não importava quantas vezes repetissem queimada em praça pública. Seu nome continuava vivo, sussurrado em rezas clandestinas e cantigas de ninar. Para os inquisidores, ela era cinza. Para o povo, era chama. Uma chama que, em vez de apagar com o fogo, parecia se espalhar ainda mais. Essa mulher era conhecida como Greta. Condenada por feitiçaria, foi queimada diante de centenas de pessoas. Mas o que a Inquisição não esperava é que, em vez de esquecimento, sua morte geraria memória. O corpo virou pó, mas o nome virou história. E histórias, quando atravessam gerações, ganham mais poder do que qualquer decreto oficial. Greta deixou de ser pessoa. Virou mito. O mito começou nos cochichos. Mães diziam às filhas: "Lembre-se de Greta, que nunca se dobrou." Homens contavam em tavernas: "Ela riu da fogueira." A cada repetição, a verdade ficava mais distante, mas a força da narrativa crescia. Porque não importa o que realmente aconteceu, importa o que o povo acredita. E o povo acreditava que Greta era mais forte do que a própria morte. Logo, histórias se multiplicaram. Alguns diziam que ela aparecia em sonhos para proteger crianças doentes. Outros que seu espírito guiava viajantes perdidos. Até mesmo camponeses relatavam colheitas melhores após sussurrar seu nome. O tribunal via nisso superstição. Mas no fundo, era algo muito pior para eles: resistência simbólica. Porque um mito é mais perigoso que 1000 feiticeiras. Os inquisidores tentaram apagar a lembrança. Proibiram falar o nome, proibiram contar histórias, proibiram até rezar no lugar onde foi queimada. Mas nada adiantou. Quanto mais proibiam, mais o mito crescia. Era como tentar apagar carvão com mais fogo. A chama só ficava mais viva. Greta já não pertencia ao corpo que morreu, mas à memória coletiva. A lenda dela atravessou fronteiras. Viajantes levavam a história para outras aldeias. Em pouco tempo, havia várias Gretas, cada uma adaptada ao gosto local. Para uns era santa, para outros, demônio. Para muitos, heroína. Essa multiplicidade era impossível de controlar. A Inquisição queimou uma mulher, mas sem querer espalhou 100 versões dela pelo mundo. O mais curioso é que, quanto mais a igreja tentava demonizar sua imagem, mais o povo a santificava. Era o paradoxo perfeito. O tribunal dizia bruxa, e o povo ouvia mártir. O efeito foi o oposto do planejado. Ao invés de medo, nasceu admiração. Ao invés de silêncio, nasceu canção. E canções não se queimam em fogueiras. Greta se tornou símbolo daquilo que o poder mais teme: a memória que não morre, porque poder se sustenta no esquecimento. Mas quando a lembrança resiste, o castelo de autoridade começa a desmoronar. A cada história contada sobre ela, o tribunal era ridicularizado. Afinal, como uma instituição tão poderosa não conseguiu apagar uma simples mulher? A ironia é que séculos depois, estudiosos diriam que Greta foi um dos primeiros exemplos de contra-história. Não estava nos livros oficiais, mas sobreviveu na tradição oral. E tradição oral é traiçoeira. Se adapta, se reinventa, sobrevive. É como erva daninha que insiste em crescer onde ninguém espera. No povoado onde nasceu, seu nome virou senha de resistência. Mulheres o murmuravam durante partos, homens em caçadas, crianças em brincadeiras. Greta se infiltrou no cotidiano como sombra invisível. A Inquisição queria apagá-la, mas, sem perceber, a transformou em presença constante. Não uma lembrança do passado, mas uma companhia do presente. Na prática, Greta nunca foi esquecida porque representava algo maior que ela mesma. Representava o desejo de não se dobrar, de resistir ao absurdo, de zombar do medo. O mito dela
Era a prova viva de que até as fogueiras têm limites. O corpo queima. A história não. O tribunal, claro, seguiu funcionando. Outras mulheres foram acusadas, condenadas, executadas. Mas a sombra de Greta pairava em cada caso. Era como um fantasma lembrando: vocês podem matar, mas não podem apagar. Essa lembrança corroía a confiança na autoridade. Cada nova execução era apenas mais combustível para o mito. O que começou como tragédia terminou como símbolo. Greta não venceu na vida, mas venceu na memória. E memória, quando ganha força, é mais perigosa do que qualquer exército. Porque não precisa de armas, apenas de vozes dispostas a repetir. E quanto mais repetem, mais real ela se torna. No fim, a Inquisição aprendeu uma lição amarga. Nunca subestime o poder da lembrança, porque às vezes é a memória que faz o inimigo renascer. Greta renasceu em lendas, e lendas vivem para sempre. E foi justamente esse tipo de imortalidade que levou ao próximo pesadelo. Mulheres que, em vez de se tornarem mito depois da morte, já zombavam da lógica durante o julgamento, confessando absurdos que transformavam todo o processo em piada. As confissões que não faziam sentido. O escriba não sabia se ria ou chorava enquanto escrevia. Confessou ter dançado com o diabo em forma de pato. Sim, pato. Não bode, não fera horrenda. Pato. O inquisidor coçava a cabeça, tentando manter a solenidade, enquanto a plateia engolia o riso. A acusada, amarrada, seguia impassível, como se tivesse acabado de relatar algo sério. Era a confissão mais absurda do século. E, paradoxalmente, foi isso que a salvou da humilhação. Ela fez do tribunal uma piada viva. Essa mulher era chamada Marta, e sua especialidade não era rezar, rir ou calar. Era trollar. A cada pergunta, inventava uma resposta mais absurda que a anterior. Perguntavam com quem fazia pacto e ela dizia: com um demônio que se parece com o meu vizinho, só que mais educado. Quando queriam detalhes do sabate, ela descrevia festas tão exageradas que pareciam paródias. O tribunal virava palco de comédia involuntária. O mais cruel é que os inquisidores eram obrigados a registrar cada palavra. E quanto mais anotavam, mais ridículos pareciam. Era como se Marta tivesse transformado o processo em um livro de piadas oficial da igreja. Cada página era um retrato da insanidade. Padres sérios, carrascos brutais, e uma mulher inventando histórias de cabras falantes e anjos bêbados. O público, claro, entendia a ironia. Muitos repetiam as confissões dela nas tavernas, rindo às escondidas. Marta virou folclore ainda em vida. Para o povo, não era bruxa, era piadista. Para a Inquisição, era insuportável, porque a cada piada registrada, a seriedade do tribunal era corroída. O que deveria ser terror virava chacota. Em uma audiência, perguntaram se voava nas noites de lua cheia. Ela respondeu: voar? Mal consigo andar com esses grilhões. O público não conteve o riso. O inquisidor ameaçou punições mais severas, mas só conseguiu se tornar ainda mais patético. Era impossível vencer alguém que transformava acusações em piadas. Marta entendia. Quando o poder é ridicularizado, já está derrotado. Os inquisidores, desesperados, tentaram forçá-la a dar respostas sérias. Mas quanto mais insistiam, mais absurdos saíam de sua boca. Ela confessava pactos com animais domésticos, missas secretas onde rezavam de trás para frente, encontros noturnos com santos que roncavam. Era impossível não rir. Até soldados se esforçavam para esconder o sorriso. O mais fascinante é que Marta nunca perdeu o tom sério. Falava como quem contava verdades. Essa seriedade aumentava o efeito cômico. O tribunal queria espetáculo de medo, mas ganhou stand-up de bruxaria. E quanto mais ela falava, mais evidente ficava a fragilidade da Inquisição. Porque se tudo pode ser confissão, nada é confiável. Na execução, Marta manteve o mesmo estilo. Disse que voltaria como galinha para ciscar na porta da igreja. A multidão caiu na gargalhada. Os padres tentaram manter o clima de solenidade, mas era tarde demais. A fogueira virou show de humor negro. O que deveria ser lição de obediência se transformou em lembrança ridícula. As confissões dela se espalharam como folclore. Aldeias inteiras riam às escondidas, repetindo suas frases como piadas populares. A cada repetição,
a imagem da Inquisição era mais ridicularizada. O medo dava lugar ao riso, e o riso, naquele contexto, era subversão pura. Marta venceu não com armas, mas com sarcasmo elevado à 10ª potência. Esse caso mostrou a maior fraqueza do tribunal. Ele dependia da seriedade absoluta. Bastava uma piada para desmontar tudo. Marta sabia disso e explorou até o fim. Sua morte foi trágica, mas sua memória foi cômica. E a comédia, quando sobrevive, é mais resistente do que o terror. Estudiosos modernos diriam que ela usou o absurdo como arma política. Mas na época, era apenas insuportável. Porque a cada mentira inventada, a cada pato voador citado, o tribunal perdia mais autoridade. Marta morreu como ré, mas renasceu como sátira. E sátiras não podem ser queimadas. O mais irônico é que a própria igreja alimentou sua lenda ao registrar tudo. Hoje, o que resta são documentos sérios com descrições ridículas. É como se a Inquisição tivesse se condenado ao riso eterno. Marta deixou de ser bruxa e virou piada oficial da história. No fim, sua força não estava em desafiar com armas, mas em rir do poder através do absurdo. Uma mulher sozinha transformou o tribunal em piada. E essa lembrança foi combustível para a próxima resistência. Aquelas que, em vez de piadas, encontravam prazer real em ver os inquisidores enlouquecerem de raiva e medo. O prazer do caos. O inquisidor batia na mesa, a veia da testa quase explodindo, enquanto a acusada sorria. Sorria não de nervoso, mas de diversão. Cada grito dele era aplauso para ela. Cada acusação, espetáculo. O tribunal estava em chamas emocionais, e a única calma na sala era a mulher acorrentada. Ela não queria apenas sobreviver, queria saborear a queda da autoridade. Para ela, o caos era banquete. O nome dela era Lídia, e sua fama não veio de rezas, nem de silêncio, nem de sarcasmo. Veio da ousadia de se divertir com o terror. Enquanto outras tremiam, ela se deliciava. O medo dos outros era sua sobremesa. A cada ameaça de tortura, ela arregalava os olhos com prazer fingido, como se estivesse ansiosa pelo espetáculo. Essa reação deixava os inquisidores sem chão. Como punir alguém que gosta do castigo? Lídia entendia o jogo. A Inquisição se alimentava do medo. Mas se você transforma o medo em diversão, o poder perde seu sustento. Era como tentar assustar um palhaço com máscaras de Halloween. O susto não funciona. Pelo contrário, vira piada. E era isso que ela fazia. Zombava do terror transformando-o em entretenimento pessoal. Durante as sessões, ela fingia entusiasmo. Quando descreviam os tormentos do inferno, ela aplaudia. Quando ameaçavam a fogueira, ela sorria. O tribunal não sabia como reagir. O espetáculo de poder era devorado por ela como uma peça de teatro ruim. E o público, confuso, começava a rir em silêncio, percebendo que quem controlava a cena não era o juiz, mas a acusada. Há relatos de que, em certa audiência, Lídia pediu detalhes sobre sua execução, como se estivesse escolhendo prato em restaurante. Vai ser fogueira simples ou com óleo aromático? A plateia não conseguiu conter o riso. O inquisidor, vermelho de raiva, ordenou silêncio absoluto, mas era tarde. A autoridade já havia sido ridicularizada. Esse prazer em ver o caos espalhar-se era contagioso. A cada julgamento, mais pessoas saíam contando histórias dela, como quem conta anedotas. Lídia virou mito em vida, não pela santidade, mas pela audácia de transformar o tribunal em comédia grotesca. O que deveria ser exemplo de disciplina, virava motivo de piada comunitária. Os inquisidores, claro, odiavam isso. Quanto mais ela ria, mais cruéis ficavam. Mas essa crueldade só reforçava a imagem de que estavam perdendo, porque ninguém consegue controlar uma mulher que parece se divertir com a própria condenação. Era a inversão final. Eles, furiosos, eram os palhaços. Ela, acorrentada, era a plateia. O mais curioso é que Lídia não fazia isso por estratégia política. Fazia porque gostava. Ela tinha prazer em ver os poderosos perderem o controle. Era sua vingança pessoal contra um mundo que sempre tentou dobrá-la. E essa vingança, servida em forma de caos, foi mais corrosiva que qualquer feitiço inventado. Na execução, manteve o mesmo estilo. Dizem que entrou na praça dançando, provocando risadas nervosas na multidão. Antes que o fogo a consumisse, gritou: "Espero vocês lá embaixo para continuarmos a festa." O público ficou dividido entre o pavor e o riso.
Mas no fim, a lembrança que ficou não foi da fogueira, mas da festa macabra que ela transformou na própria morte. Esse episódio mostrou que o poder não suporta ser desafiado pela indiferença. Porque o medo é arma de controle, mas quando alguém se diverte com o medo, a arma se torna inútil. Lídia ensinou que até a tortura pode ser desmontada se for recebida com prazer fingido. E isso era insuportável para a Inquisição. Estudiosos modernos diriam que ela praticava resistência carnavalesca, transformar dor em riso, punição em espetáculo. Mas na época, era apenas caos puro. Um caos que corroía a autoridade, que expunha a fragilidade do sistema, que revelava que até a disciplina mais rígida pode ser zombada. A ironia é que, ao tentar apagar seu riso com fogo, a igreja acabou espalhando ainda mais a memória dele. Lídia não morreu como vítima. Morreu como provocadora. E provocadores vivem para sempre, porque a lembrança do riso incomoda mais que a lembrança do choro. No fim, o tribunal saiu derrotado. Não porque ela sobreviveu, mas porque sua risada continuou ecoando nos corredores da memória popular. O caos virou herança, e herança é impossível de queimar. E se o prazer de Lídia já havia enlouquecido os inquisidores, o próximo capítulo seria ainda mais angustiante. As bruxas que nunca foram pegas, que escaparam como sombras, deixando apenas rumores e aumentando a paranoia da igreja. As bruxas que nunca pegaram. O inquisidor entrou na casa e encontrou apenas fumaça. A cama ainda quente, o caldeirão fervendo, as roupas penduradas. Mas a dona da casa havia sumido como sombra. Era como se tivesse evaporado. A aldeia inteira jurava não ter visto nada. Para a Inquisição, foi o maior dos fracassos. Uma bruxa que desaparecia diante dos olhos, sem deixar rastro, como se tivesse asas invisíveis. Essas mulheres nunca entraram nos registros oficiais, porque não foram capturadas. Mas viveram no imaginário popular como fantasmas rebeldes. Eram aquelas que desapareciam na noite, que enganavam patrulhas, que surgiam em rumores. Ninguém sabia se eram reais ou inventadas. Mas para uma Inquisição, isso pouco importava. Porque o medo de um inimigo invisível é mais devastador que a presença de um inimigo de verdade. Um dos casos mais comentados foi o de Clara. Acusada de feitiçaria, teve a casa invadida de madrugada. Os guardas garantiram que a viram sentada diante da lareira. Mas quando entraram, a cadeira estava vazia. Juraram ter sentido a brisa passar, como se alguém tivesse atravessado a parede. A partir daí, Clara virou lenda. A bruxa que escapava do fogo antes mesmo de ser acesa. O povo alimentava essas histórias com prazer. Cada vez que uma mulher sumia, fosse por fuga ou simples mudança, diziam que tinha virado sombra. E a Inquisição enlouquecia. Porque não se pode julgar sombra, não se pode amarrar vento, não se pode queimar fumaça. O tribunal precisava de corpos, mas o que recebia eram rumores. E rumor é combustível que não se apaga. Os inquisidores tentaram compensar. Prendiam parentes, puniam vizinhos, queimavam inocentes. Mas nada adiantava. Quanto mais tentavam conter, mais aumentava a crença de que as bruxas escapavam como fantasmas. Era como caçar fumaça com redes. O esforço só deixava claro o ridículo da perseguição. E o ridículo é corrosão lenta, mas fatal. Clara nunca foi pega, mas seu nome foi repetido por gerações. Crianças brincavam de ser Clara nas ruas, fingindo desaparecer atrás de árvores. Homens a usavam como exemplo em discussões. Cuidado, ou vai sumir como Clara. Sua ausência era mais presente do que a presença de muitas condenadas. Era mito moldado pelo vazio. A Inquisição odiava esse tipo de inimigo. Porque o sistema precisava de espetáculo, prisão, confissão, execução. Sem corpo, não havia teatro. Sem teatro, não havia poder. Cada mulher que sumia era um capítulo arrancado do roteiro. E a plateia, em vez de obedecer, começava a rir da impotência dos inquisidores. O mais curioso é que muitas vezes as fugas eram simples. Uma janela destrancada, um rio atravessado, um vizinho cúmplice. Nada sobrenatural. Mas na imaginação coletiva, essas escapadas viravam magia pura. O ordinário se transformava em extraordinário porque o medo exigia explicações fantásticas. E a Inquisição, sem querer, ajudava a alimentar essas lendas. Alguns relatos dizem que, depois de tantas fugas, os padres passaram a ver sombras nas próprias celas. Juravam ouvir passos de mulheres à noite,
sussurros no escuro. Não era magia, era paranoia. E a paranoia era tão destrutiva quanto qualquer feitiço, porque faz o inimigo lutar contra fantasmas que ele mesmo inventou. Essas bruxas ausentes eram mais fortes do que as presentes, porque não havia fogueira que pudesse encerrar sua história. Cada vez que uma escapava, o poder da Inquisição diminuía. Era a prova de que não eram onipotentes. E admitir falhas, para um tribunal que se dizia infalível, era como admitir que o diabo já havia vencido. Clara, e tantas outras que nunca foram pegas, mostraram que a maior arma contra o poder é a ausência. Não estar ali para ser punida é transformar o castigo em vazio. E vazio não gera medo controlado, gera caos incontrolável. Cada sombra na floresta era suspeita. Cada sussurro à noite era ameaça. O medo deixou de ser controlado pela igreja e passou a ser controlado pelo povo. A ironia é que a Inquisição se tornou vítima da própria obsessão. Caçava tanto que começou a enxergar bruxas em todos os cantos. As mulheres que escaparam não só salvaram suas vidas, condenaram os padres à loucura. Porque o inimigo invisível não pode ser derrotado. Só cresce, se multiplica, enlouquece. No fim, as bruxas que nunca foram pegas se tornaram lendas mais poderosas do que qualquer registro. E essas lendas atravessaram séculos, como prova de que o poder nunca é absoluto. Há sempre uma sombra que escapa, um fantasma que foge, uma mulher que some antes da fogueira. E foi justamente essa ausência insuportável que preparou o palco para o grande finale. O dia em que a própria Inquisição, exausta de perseguir sombras, perdeu completamente a razão e pirou diante do inimigo que nunca conseguiu controlar. O dia em que a Inquisição pirou. O inquisidor entrou na sala gritando sozinho. Apontava para o vazio, acusando sombras, ordenando que amarrassem mulheres inexistentes. Seus colegas se entreolhavam, apavorados. Aquele que deveria representar a razão da igreja parecia tomado pela loucura. No fim, não eram as bruxas que enlouqueciam. Era a própria Inquisição que, perseguindo demais, havia perdido o juízo. O tribunal se tornara um manicômio com batina. Esse episódio não é metáfora. Há registros de inquisidores surtando em público, delirando com visões de sábados e pactos. Alguns gritavam que as mulheres sumiam diante de seus olhos. Outros diziam sentir cheiros de enxofre que ninguém mais percebia. A caça às bruxas virou caça ao próprio rabo. A igreja, que se dizia guardiã da sanidade, parecia prisioneira da paranoia que ela mesma alimentou. Era inevitável. Décadas de perseguição, torturas, falsos testemunhos. Aos poucos, os inquisidores começaram a acreditar nas próprias farsas. O teatro ficou tão convincente que os atores esqueceram que era encenação. Já não sabiam distinguir realidade de delírio. Se uma acusada calava, era pacto. Se ria, pacto. Se rezava, pacto. Se fugia, pacto. O resultado, tudo era prova, logo nada era. O mais curioso é que o povo percebeu a loucura antes dos próprios padres. Aldeias comentavam: os inquisidores veem bruxas até na fumaça da lareira. As piadas se espalhavam, e nada mina mais a autoridade do que virar chacota. Porque quando o poder enlouquece, o povo deixa de temê-lo e começa a rir dele. E riso é veneno para qualquer tirania. Alguns inquisidores chegaram a denunciar colegas como cúmplices de bruxaria. O tribunal virou guerra interna. Padres se acusavam mutuamente, tentando provar santidade às custas do outro. Era o colapso da lógica. A Inquisição, que nasceu para manter a ordem, se dissolvia em caos. Era como ver um castelo desmoronar pedra por pedra, derrubado pelo peso da própria obsessão. As mulheres já não precisavam lutar. Bastava esperar. O inimigo se destruía sozinho. Cada processo era mais absurdo que o anterior. Confissões de patos falantes, sonhos proféticos, rezas proibidas. O tribunal se enredava nas próprias contradições, e quanto mais tentava controlar, mais se perdia. A bruxaria não venceu por força, venceu por paciência. O auge da loucura veio quando um inquisidor, diante da praça lotada, declarou que até as crianças estavam possuídas. Foi demais. O povo, antes submisso, começou a desconfiar. Se todos eram culpados, ninguém era. O medo virou indiferença. A chama da fogueira ainda ardia, mas já não assustava tanto. O poder
antes absoluto, agora era só repetição cansada. Esse colapso psicológico revelou o que sempre esteve escondido. A Inquisição não tinha medo das bruxas. Tinha medo do próprio reflexo. Cada mulher acusada era apenas desculpa para esconder culpas internas. O tribunal não combatia demônios externos. Combatia os fantasmas que viviam dentro dos padres. Fantasmas que nenhuma fogueira podia queimar. E foi assim que, sem perceber, as bruxas venceram. Não nas batalhas individuais, mas no desgaste coletivo. Não com feitiços, mas com palavras, risos, silêncios, fugas e memórias. A vitória não estava na vida, mas na história. A Inquisição acreditava estar escrevendo a narrativa oficial. No fim, escreveu sua própria ruína. Hoje, olhando para trás, é impossível não rir da ironia. Um tribunal criado para eliminar o caos acabou enlouquecendo pelo próprio excesso de ordem. Um poder construído para apagar as sombras acabou soterrado por elas. As bruxas não foram apenas vítimas, foram arquitetas involuntárias da queda psicológica dos inquisidores. E é por isso que, séculos depois, ainda falamos delas. Porque não foram apagadas pelo fogo. Foram eternizadas pelo riso, pela fé, pelo silêncio, pelas fugas. Cada uma, à sua maneira, deixou uma ferida aberta na instituição que jurava ser invencível. A ferida nunca cicatrizou. Está lá, na história, para sempre. No fundo, o verdadeiro pacto não foi com o diabo, mas com a memória coletiva. As bruxas se uniram ao imaginário popular, e isso é indestrutível. Porque o imaginário não tem corpo, não tem rosto, não pode ser queimado. Vive em cada história repetida, em cada sussurro noturno, em cada piada contada às escondidas. Vive até hoje, em cada olhar desconfiado diante do poder. A Inquisição enlouqueceu porque tentou lutar contra algo impossível de vencer: a humanidade. As bruxas eram apenas mulheres, mas mulheres com coragem de rir, rezar, calar, inventar e desaparecer. E isso por si só foi suficiente para desmontar séculos de terror. O poder não foi destruído por espada, mas por ironia. No fim, não foram as bruxas que perderam a sanidade. Foi a Inquisição que pirou. Elas morreram nos fogos, mas sobreviveram nas lendas. Eles sobreviveram nos livros, mas morreram no ridículo. E entre fogo e riso, adivinhe quem venceu? Então me diga, qual dessas histórias foi a mais perturbadora para você? Quero ver sua resposta nos comentários. Afinal, até hoje, as bruxas ainda gostam de rir dos inquisidores. A história tenta apagar nomes, mas eles voltam em forma de sombra. As bruxas não precisaram de vassouras voadoras para atravessar séculos. Bastaram palavras afiadas, silêncios pesados, risos inoportunos. Bastou a coragem de enfrentar o poder com humanidade. O fogo consumiu corpos, mas não consumiu ecos. E os ecos ainda estão aqui, caminhando entre nós, lembrando que nenhum poder é eterno. O ridículo sempre vence o terror. E a memória, sempre mais duradoura que a chama. As bruxas que enlouqueceram a Inquisição não desapareceram. Estão vivas em cada história contada à meia-noite, em cada gargalhada diante do absurdo, em cada dúvida que se recusa a morrer. O resto é só cinza levada pelo vento.